E aí, pessoal, tudo bem? Nessa videoaula, a gente vai justificar essa igualdade que está aparecendo aqui. Então, vamos lá? A pergunta que a gente está se fazendo é como que a gente vai justificar que esse somatório é igual a e elevado a x. A gente vai lembrar, na última videoaula que eu vou deixar no card, a gente já verificou que essa série aqui, que é a que aparece do lado esquerdo da igualdade, ela é a série de Maclaurin de e elevado a x. A gente definiu também aquilo que se chama de polinômio de Maclaurin, que nada mais é do que essa mesma soma, só que ao invés de a gente somar até infinito, a gente para aqui no n natural. Aqui eu só mudei o contador, né? Aqui o contador é n, aqui eu estou usando k. Então veja, se eu somar de k igual a 0 até n, eu vou ter essa expressão que está aparecendo aqui. Né? Vou somar 1 mais x quadrado sobre 2 fatorial e vou somando até chegar em x elevado a n sobre n fatorial. Agora a gente vai dar uma olhada graficamente qual é a relação entre o polinômio de Maclaurin e a função e elevado a x, mas para isso a gente vai usar o GeoGebra. Aqui na tela eu estou colocando o gráfico da função f de x igual a e elevado a x em azul e também em azul eu estou colocando aqui quem é a série de Maclaurin. A gente está interessado em pensar no polinômio de Maclaurin, então deixa eu colocar aqui um gráfico. Esse gráfico que está em vermelho, ele na verdade é o gráfico desse sujeito aqui. Ó. Essa soma ela vai até infinito. O que eu vou fazer agora é somar até esse n maiúsculo que eu estou colocando aqui. Se eu somar de n pequeno igual a 0 até n maiúsculo igual a 0, evidentemente essa soma se transforma apenas no 1. Por isso que aqui em vermelho eu tenho o gráfico dessa constante y igual a 1. Caso eu aumente o grau do polinômio, imagina que eu coloco aqui n igual a 1. Nota que aqui já apareceu 1 mais x, que é o polinômio de Maclaurin de grau 1. E aí você vai ter essa reta que está aparecendo aqui em vermelho. Nota que, se a gente pensar em termos de aproximações, né, aqui a aproximação é bem grosseira, tá vendo? A diferença entre o gráfico azul e o vermelho é bem grande. Se a gente aumenta o grau do polinômio, você já nota que melhorou um pouco a aproximação, percebe? Olha, o gráfico em vermelho já se aproximou um pouco mais do gráfico em azul. Quando eu pego a cúbica, isso melhora mais ainda, percebe? E se eu for aumentando o grau do polinômio, olha só o que vai acontecendo. A gente vai vendo que o gráfico vermelho ele vai se ajustando ao gráfico azul. Então, o nosso objetivo aqui é verificar que quando eu somar até o infinito, eu efetivamente vou ter esta igualdade que está aparecendo aqui. Em termos visuais, o que a gente pensa é o polinômio de Maclaurin, que a soma é finita, ele vai se aproximando do e elevado a x. Quando eu somar até o infinito, eu tenho a igualdade. E é isso que a gente vai justificar lá no quadro. Então, vamos voltar para lá. Agora que a gente entendeu a ideia geométrica lá no GeoGebra, a gente vai pensar em termos um pouquinho mais gerais. Para que a gente tenha uma função igual à sua série de Taylor, veja bem, aqui eu estou falando da série de Maclaurin, que nada mais é do que a série de Taylor quando y é zero. A gente já discutiu isso na videoaula que eu vou deixar no card. Para que isso aconteça, a gente precisa o quê, né? Que o f de x seja igual a esse limite, né? A gente faz uma soma finita até um certo n e pega o n e manda para infinito, né? Esse sujeito que está do lado direito é exatamente a série. Nota que aqui dentro está aparecendo o que a gente chama de polinômio de Taylor, conforme eu já comentei, se o a for zero, a gente tem Maclaurin. A gente vai definir o resto para ser a diferença entre f de x e o polinômio de Taylor. Nota que se o n for para infinito, a gente deseja que o f coincida com a série. Quando o n aqui for para infinito, no lugar do polinômio, a gente vai ter a série, tá ok? Mas para isso acontecer, a gente precisa que essa diferença tenda para zero. Então, para que a gente tenha essa igualdade, é necessário que o resto tenda para zero. E aí é isso que está escrito nesse teorema aqui, né? E caso o resto tenha limite zero, quando n for para infinito, para todo x real no intervalo de convergência, então a função vai coincidir com a sua série de Taylor, tá ok? Então veja você que para responder a pergunta que foi colocada em relação ao e elevado a x, a gente deveria conseguir encontrar o resto e garantir que o limite dele dá zero. Responder essa pergunta pode ser uma coisa muito difícil, pode ser uma coisa muito fácil, dependendo da função envolvida. Para a nossa sorte, no caso do e elevado a x não vai ser difícil. A gente vai utilizar esse teorema que está aqui do lado, que a gente chama de desigualdade de Taylor.
Veja o que a desigualdade de Taylor fala para a gente. Se você calcular a derivada n mais 1 e ela for limitada por um m, né, uma certa constante m, para todo x que tiver satisfazendo uma desigualdade do tipo módulo de x menos a menor ou igual que d. Esse d também é uma constante, tá bom? É claro que eu estou pegando isso aqui de tal modo que o x fique dentro do intervalo de convergência da série. Então, nessas circunstâncias, o que a desigualdade de Taylor garante para a gente? Ela diz que o resto vai satisfazer uma desigualdade desse tipo que está aparecendo aqui. É uma coisinha meio feia, né? Mas vamos com calma. Ele está falando o seguinte, que esse resto ele vai ter uma limitação em que vai aparecer o m, dividido por n mais 1 fatorial, multiplicado por esse módulo elevado a essa potência, que é exatamente o n mais 1 que aparecia aqui. E isso vai acontecer de novo para todo x que estiver satisfazendo essa desigualdade, que é a mesma que aparece aqui em cima. Tá? Agora, se a gente volta o foco para o e elevado a x, a gente vai notar o seguinte. Aqui está o polinômio de Maclaurin. Lembra que o polinômio de Maclaurin nada mais é do que o polinômio de Taylor quando eu pego a aqui igual a zero. Aí o resto vai ser dado por e elevado a x menos o Pn de x, que é esse polinômio que está aqui em cima. De acordo com esse teorema, para a gente poder mostrar a igualdade que a gente quer, né, lá no início da aula, a gente precisaria mostrar que esse limite aqui dá zero, tá bom? E a maneira de se fazer isso é usando a desigualdade de Taylor. Veja bem, no caso do e elevado a x, a gente sabe que as derivadas sempre vão dar o próprio e elevado a x. Então, imagina, aqui a gente está com o nosso a, né, que é o zero. Aqui, eu estou pegando, então, o módulo de x menor do que d. Né? Então, eu vou escolher um d qualquer e vou imaginar que eu estou trabalhando aqui dentro. Nota que se eu pegar um x aqui dentro, o que vai acontecer com o módulo da derivada n mais 1? O módulo dessa derivada vai ser igual ao módulo do elevado a x. E se o módulo de x está menor ou igual que d, então esse cara aqui ó, ele fica menor ou igual que e elevado a d. Agora veja que se a gente aplicar a desigualdade de Taylor, que é o que está escrito aqui, olha o que a gente vai obter. A gente obteve que esse sujeito é menor ou igual que e elevado a d. Então o nosso m aqui é o e elevado a d. A conclusão que a desigualdade de Taylor dá para a gente é que você vai obter que esse sujeito que aqui está, ele vai ficar menor ou igual que o m, a gente vai ficar com o nosso m aqui, elevado a d, vezes o módulo, no caso aqui o a é zero, né? Então eu vou ficar com o módulo de x elevado a n mais 1, dividido por n mais 1 fatorial. Agora a gente vai usar esse lembrete para notar o seguinte, que quando n for para infinito, né, esse limite aqui vai dar zero. Então você vai ficar com zero vezes esse sujeito, que vai dar zero. Então você conclui daqui. Então o limite do resto, né, em módulo, ele fica menor ou igual, né? Na verdade eu coloquei igual aqui, mas fica menor ou igual, que esse limite. E a gente viu por esse lembrete que esse cara aqui dá zero, né? Então esse limite aqui, ele é menor ou igual que zero. Como ele é uma coisa positiva, a gente tem que ser zero. E se o limite do módulo dá zero, é porque o limite da coisa dá zero também. Veja o que a gente acabou de fazer. A gente obteve que o limite do resto dá zero. O que isso significa? Significa que, já que esse limite deu zero, para todo x pertencente a R, então a função com a qual eu estou trabalhando, que no caso é o elevado a x, ela coincide com a sua série de Maclaurin, no caso aqui para todo x real, porque afinal de contas, esse sujeitinho que está aqui, ele tem um raio de convergência infinito. E veja que essa igualdade por si só, ela já é interessante, porque ela diz para a gente que o elevado a x pode ser aproximado por um polinômio, ao invés de a gente somar até infinito, a gente somar até um grau n. Isso a gente fez na primeira metade da videoaula lá no GeoGebra. Tá? Só que a gente pode também obter mais informações daqui. Imagina que a gente pega aqui o x igual a 1. Você vai ficar com 1 elevado a n, que é 1, e a gente vai ficar com essa série. Já que isso aqui vale para todo x real, a gente sabe que isso aqui fica igual a e elevado a 1, que é o e. Ou seja, a gente consegue escrever o e como a soma de uma série. E já que a soma dessa série dá o número e, a gente poderia fazer uma soma finita aqui para obter alguma aproximação para o e. Eu escolhi n igual a 10. Se você fizer essa soma, a gente vai ficar com 1 mais 1 sobre 2 fatorial, mais 1 sobre 3 fatorial, vai somando até chegar sobre 10 fatorial. E a gente obtém esse número que está aqui do lado, né? 2,718 e por aí vai. Esse sujeito você pode conferir usando ou uma calculadora científica ou um computador,
esse cara está aproximando o número e bem até essa casa decimal aqui, que no caso seria a sexta casa depois da vírgula, tá bom? Você vê que a gente consegue até uma boa aproximação usando poucos números, tá bom? Pessoal, vou encerrando essa videoaula por aqui, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, um abraço, até a próxima, tchau, tchau!